De volta com o CEP Experience Academy, na trilha regulatória e normatização, agora o último episódio sobre o tema Lei de Proteção de Dados, agora com foco na jornada da privacidade. Conosco, Carlos Otávio, diretor de Arquitetura e Analytics da Globo. Olá, dando continuidade à nossa conversa sobre privacidade de dados, agora no último bloco eu contextualizei um pouco o tema da privacidade, a importância para a sociedade, falamos sobre a legislação no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, e nesse último bloco vou abordar um pouco de uma jornada de privacidade típica, como uma empresa se adequa ou busca estar adequada a esse novo ambiente regulatório. Bom, falando de uma jornada típica de privacidade, normalmente essa jornada começa com uma fase que a gente chama de um diagnóstico, que é basicamente um levantamento da situação atual de como a empresa lida com a privacidade. Então, aqui vão ser olhados aspectos como: existe uma política de privacidade na empresa? Existe alguma estrutura de governança definida para gerir o tema privacidade? A empresa conhece os processos dela que lidam com dados pessoais? Esses processos estão documentados? Ela tem um inventário desses processos? Como está o aspecto de segurança da informação na proteção de dados pessoais, né? Então, ele é um grande levantamento com um diagnóstico, e aí, obviamente, de organização para organização, o tamanho dos gaps ou o que é necessário ser feito vai mudar, e aí você terá uma jornada mais árdua ou menos árdua para fazer essa adequação. Como a gente falou lá nos outros blocos, né, das bases legais, né? Então, para cada um dos processos que eventualmente a organização tenha para tratar os dados pessoais, eu tenho ou não uma base legal já definida para ter essa coleta e processamento dos dados pessoais. Uma vez feito esse diagnóstico, aí tem uma jornada de implantação, ou seja, de adequação de todas essas coisas que eu falei, né? Então, definir uma estrutura de governança. Se não tem todos os processos mapeados, fazer esse mapeamento e ter esse registro formalizado, eventualmente melhorar os controles de segurança da informação, nomear o que a lei chama do encarregado de dados e o mercado chama do DPO, ou seja, o Data Protection Officer, que no fundo é o executivo na organização que está responsável por olhar o tema e gerir o tema privacidade e se relacionar com a agência reguladora, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Depois de feita essa jornada de implantação, entrar num modo que a gente chama de operação e monitoramento, né, que é o famoso running, né, entrar em operação, porque isso é um contínuo, né, assim, e eventualmente, na ocorrência de algum incidente, ter o processo para tratamento dos incidentes, para comunicação aos titulares, para comunicação à Agência Nacional de Proteção de Dados e um contínuo processo de revisão, de melhoria, né? Esse é um tema novo na maior parte das organizações, é um tema que demanda maturidade. Um aspecto importante é o que a gente chama da privacidade no projeto, ou seja, o Privacy by Design, em que foco nessa jornada seja também de educar a organização, então, em que os novos produtos ou serviços, quando forem lançados, né, sempre tenham a preocupação, se tratam de dados pessoais, como eles farão a governança e os cuidados no uso desses dados, que é o que a gente chama do Privacy by Design, né? Então, de uma forma bem curta, bem simples e direta, essa é uma típica jornada de privacidade que as organizações que lidam com dados pessoais estão tendo que encarar esse desafio e tratar, né? Como eu falei, a privacidade ele é um elemento importante da sociedade. Eu sempre gosto de falar que, mais do que uma preocupação regulatória, privacidade, no mundo de hoje, ele é um dos atributos da confiança do consumidor
na organização, num produto ou num serviço. Então, aqui a mensagem é das organizações olharem o tema privacidade como uma oportunidade de manter e conquistar ainda mais essa confiança e não simplesmente como um olhar regulatório de mais uma lei que eu tenho que cumprir. Muito obrigado, Carlos Otávio, pela sua participação aqui no CEPIC Experience Academy. Bom, obrigado, Sete, por este convite. Espero que essas pílulas de informação sejam úteis para vocês e foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e do conhecimento nesse tema. Se você, eventualmente, tem alguma dúvida sobre o tema e quer fazer um comentário, use o espaço abaixo e responderemos em breve. Continue no CEPIC Experience, tudo sobre tecnologia, mídia e entretenimento. Navegue na nossa trilha e explore os outros módulos. Obrigado.